Boa tarde, 1h28. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV Gazeta, afiliada à Record TV aqui no Acre. É um grande prazer ter você aqui conosco, você que acompanhava o Gazeta Alerta, comandado pelo Astério Moreira. Agora você está conosco aqui no Gazeta Entrevista, uma equipe todinha pronta para lhe servir, apresentando os debates de interesse público. Hoje o Astério já apresentou, os dois primeiros blocos do programa. Nós vamos conversar com o presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores, o PT, o Daniel Zen, ex-deputado estadual, agora professor universitário, tocando aí um doutorado e, claro, ele é o grande costureiro, digamos assim, é o alfaiate que vai fazer as costuras necessárias do partido com outros partidos, pensando a eleição do ano que vem, e claro, ninguém raciocina mais apenas 2024, Qualquer ponto que se dê, você está pensando num nó lá em 2026 também. Olha, de uns tempos para cá, é preciso admitir, nós não conseguimos desestruturar os palanques. É impressionante. Não sei se o Daniel Zen admite isso, mas o fato é que isso está posto. Um palanque parece que vai no rabo do outro. Não se desconstrói. As próprias lideranças políticas parece que não se permitem isso. Não estou aqui julgando se isso é bom ou ruim, é só uma constatação. Então, Daniel Zen, eu peço a sua participação. Não sei se o Laércio já apertou o biloto aí, mostrou as formas como você pode acompanhar o programa. Tem também o número desse WhatsApp, que é o 99989-1042. 99989-1042. Por favor, na hora que você for fazer a sua crítica ou você for fazer a sua pergunta, coloque o seu nome e o seu bairro ou a sua cidade, caso você não more aqui em Rio Branco, é importante. E claro, não é? É sempre bom fazer aquele lembrete do nosso pacto. A sua crítica, por mais forte que ela seja, ela não lhe autoriza a ofensa. Se você ofender, simplesmente não vou ter como ler. Ninguém vem aqui para ser ofendido, correto? Então, respeitado esse princípio, você tem a liberdade de falar o que quiser. Mas antes de chamar Daniel Zen, eu tenho um recado para você. Fazer um tratamento com implantes dentários é mais do que conquistar um sorriso bonito. É se sentir bem, poder comer de tudo e dizer adeus para os constrangimentos da falta de dentes. Dá uma olhada nesse recado do Leonardo sobre a Oral Sim Implantes, a número 1 em implantes no Brasil, para você conhecer mais vantagens desse tratamento. Aperta o biloto, Lala. Oi, mãe! Oi, filho! E aí, você vai almoçar lá na avó? Ah, filho, não vou, tô com a dentadura machucando. Ué, mas e aquele implante? Ah, o povo fala que demora. Ah, não, mãe. Vou ter que chamar o Leonardo. Não vai na onda do povo não, dona Maria. A Oral Sim tem tratamento que devolve seu sorriso em uma semana. Pode confiar, não é porque eu sou o Leonardo, não. Alô, dona Maria. Repete aí que eu não tô ouvindo. Ligue e agende a sua avaliação. Os telefones são 0800 750 5571 e tem o 99234 1903. Oral Sim, a clínica mais indicada do Brasil. Muito bem, já são 1h32. Daniel Zen, presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tá? Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Faz tempo, Desde a última vez. Pois é, inclusive você assumiu a presidência do Partido dos Trabalhadores e você ainda não tinha vindo aqui nessa condição, É verdade. Isso é um bom mote. Ô Daniel, eu queria entender a tua ida para a presidência do Partido dos Trabalhadores. Por que foi necessário você que está com projetos, está com doutorado, voltou para a Universidade Federal, é uma arena muito complicada porque a Universidade Federal exige muito. Te toma e o bastante PT tempo. também, porque tem que viajar. Então, como é que foi isso aí? Olha, então, foi um entendimento que a gente teve. O PT, você sabe, ele se compõe como um partido grande, de várias forças, de várias correntes internas, de várias tendências,
E às vezes essas forças, as placas tectônicas, elas entram em atrito, né? E quando isso acontece, tem os tremores de terra, né? Tem. Então a ideia foi... 2018 que o diga, né? Que o diga, 18. Assim, sempre de vez em quando, né, acontece essas arestas, elas se tocam, né, umas nas outras e dá uns ruídos. Então a gente entendeu que nesse momento do partido era importante a gente tentar apaziguar, né, esse cenário, aparar as arestas e nos dedicar a uma construção que nos conduza à possibilidade de composição de uma frente ampla, de uma grande aliança, que dialogue não só as forças de esquerda, centro-esquerda, mas também de centro-direita, nesse campo que a gente entende que é o campo democrático da política, né? Extraídos os radicalismos, ou seja, a gente acabou de passar por um processo eleitoral nacional que deu a vitória ao presidente Lula, que é a supremacia da democracia sobre o arbítrio, né? Dos valores democráticos sobre aquela tentativa de tomar o poder ou permanecer no poder à força, com golpe, com intervenção militar, com as pessoas acampando nas portas dos quartéis, né, pedindo fechamento do Congresso, fechamento do Supremo Tribunal Federal, e nós não somos desse time. Nós somos do time dos democratas, que acredita no processo eleitoral, que acredita na urna eletrônica, que acredita no poder do voto e da escolha das pessoas, inclusive quando esse voto é contrário a nós, né, de saber respeitar a decisão popular, né, o jogo democrático, né? Então eu acho que nesse sentido, a minha ida para lá é para também uma forma de continuar contribuindo, mesmo que não no exercício de um mandato parlamentar, como eu estava até o final do ano passado, mas também nesse sentido do diálogo, né? De dialogar na tentativa de construção dessa frente que vá, né, disputar eleições de uma forma bastante tranquila, bastante apaziguada. Nesse espírito de apaziguamento, o espírito de Cesário não combina muito não? Como é que é? Não, Cesário, na verdade, o Cesário precisava deixar o partido para assumir uma posição, e ele foi designado recentemente, nomeado, para ser o coordenador do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que acabou de ser recriado, né? Havia sido extinto, tinha sido incorporado pelo Ministério da Agricultura, e agora foi desmembrado novamente para cuidar de forma específica da agricultura familiar, né? Então tem toda uma série de programas que vai desde o PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, que é aqui no Acre bem conduzido pela Conab, né, com nossa amiga Alessandra. Alessandra Ferraz, esteve aqui conosco. E vários outros programas do governo federal que se relacionam e que tem no Ministério do Desenvolvimento Agrário um importante instrumento de gestão, né? Então o Cesário foi assumir esse desafio e ficaria difícil, muito difícil para ele acumular nessas funções. Então, como eu não estou ali no exercício do mandato, e como você disse, estou me dedicando às minhas atividades ali na docência, na academia, na universidade, né? Então a gente falou, acho que vai dar certo aqui, a gente também dá essa nossa parcela de contribuição com a política. Né? Você é um nome sempre lembrado, até mesmo por políticos agora da situação, né? Como uma ausência muito sentida no parlamento. Queria só, para tentar entender essa situação interna no Partido dos Trabalhadores, Cesário e Daniel Zen acabaram morrendo abraçados ali nas urnas? Não foi um erro, não, essas duas candidaturas? Como é que foi? Na verdade, assim, isso é muito complexo de te dizer, porque assim, se você... Vamos dizer que o Cesário não tivesse sido candidato, não quer dizer que todas as pessoas que votaram nele votariam em mim, né? E quando você tem poucos candidatos numa chapa, é ruim para efeito de atingir o chamado quociente eleitoral. Então, a ideia é que você tenha chapas com candidatos suficientes em que a votação diluída desses candidatos, quando somada, atinja o quociente. E nós atingimos esse quociente. Tanto é que a nossa chapa, que é a chapa da Federação Brasil da Esperança, elegeu um deputado, que é o deputado Edivaldo Magalhães, que está lá nos representando, como sempre, de forma brilhante. E ele foi eleito porque ele foi o melhor colocado, ficou em primeiro lugar da chapa. Eu fiquei em segundo, né? Então sou o primeiro suplente, poderia ter sido o primeiro. Mas se o Cesário não tivesse sido candidato, ou se você não tivesse sido candidato e de repente só o Cesário, como que ficaria? Não dá para saber, né? Talvez tivesse ficado em primeiro, talvez, mas na política esses cálculos, né, quando a gente faz ele na hora da montagem da chapa, eles são muito delicados. Eu só te digo com certeza que não ter tido
o companheiro Cesário candidato, teria sido pior, porque talvez a gente não tivesse atingido o quociente, né? Então, ao invés de um colega eleito, deputado Edivaldo, talvez tivesse nenhum. Bom, Daniel Zen, presidente do diretório estadual do PT, eu acho que você naturalmente se impõe a alguns desafios, né? E temos aí uma eleição que eu queria te ouvir. Eu não sei se você está se preparando para uma eleição muito radicalizada ou se vai ser ao contrário, se vai ser uma eleição, no teu cálculo, um pouco menos radicalizada. Não sei como é que vão ser as conformações de forças políticas, né? No meu entendimento, quanto mais candidaturas houver, tanto melhor para o prefeito Tião Bocalon, e quanto mais polarizada for, talvez fique mais difícil para o prefeito se reeleger. Qual é a tua avaliação? Olha, a minha avaliação, primeiro ela parte da seguinte constatação. A gestão do prefeito Bocalon não chega nem perto daquilo que ele prometeu em campanha. Ou seja, ele não vem conseguindo cumprir com aqueles compromissos. O produzir para empregar, na verdade, não passou de um slogan, ele não conseguiu dar concretude, não conseguiu materializar essa máxima que ele vem repetindo ao longo das últimas décadas em todas as eleições que ele disputa. Fora ações que representaram desmonte, né? Ele dizia que tinha uma caixa preta no sistema de transporte público e no final das contas ele cancelou a licitação existente, fez contratações emergenciais por dispensa, por inexigibilidade de licitação e até hoje o transporte público em Rio Branco está funcionando na base do improviso. Você não tem um contrato definitivo, ele desativou os terminais de integração que o Marcos Alexandre deixou pronto para iniciar o chamado sistema intermodal, em que você tem o ônibus bairro, terminal e depois terminal do bairro para o terminal central, em que você pode colocar os veículos, os ônibus de menor porte no bairro, para não prejudicar o pavimento das ruas dos bairros, os ônibus articulados ou biarticulados nas calhas centrais, né, que tem um pavimento, que tem o solo mais bem preparado para aguentar mais peso, e com isso você ia economizar tempo, né, você ia economizar dinheiro. E qualquer ajuste que fosse necessário, que fosse sendo feito, né? Mas... Então, eu estou só citando esse exemplo do transporte público, que eu acho que é um dos principais problemas hoje, inclusive motivo de reclamação constante e diária da população, mas eu podia falar aqui, por exemplo, do sistema de tapa-buraco. Eles diziam no começo da gestão que os contratos com as empresas era maracutá, era desvio de dinheiro, quem tinha que fazer tudo era a EMURB. Já no primeiro ano de gestão viram que a EMURB sozinha não dava conta, por mais boa vontade que se tivesse, né, que a EMURB tem uma capacidade técnica instalada que só dá conta de parte do serviço de manutenção de vias públicas. Aí decidiram, não, então vamos fazer licitação para contratar. Passaram 2 anos e meio da gestão e até agora não deram ordem de serviço nos contratos com as empresas que eles disseram que iam licitar. Ou seja, então, os ramais, meu Deus do céu, agora que começou a fazer uma coisa ali, outra ali. Não estou dizendo que está tudo errado não, viu, Itã, na gestão, porque também não é possível, né? Tem que acertar em alguma coisa. Mas a maioria absoluta dos compromissos de campanha, em virtude dos quais o prefeito foi eleito, ele não está conseguindo cumprir. Então a gente parte dessa avaliação. Certo, né, isso aí é uma referência. É uma referência. O segundo ponto é que para vencer uma eleição você precisa fazer parte de uma aliança. Você precisa dialogar com as forças em movimento na sociedade. Quando eu falo forças, eu não estou falando só de partidos políticos. Estou falando de partidos, de grupos sociais, de instituições, de entidades, de organizações, de pessoas, enfim, todos aqueles atores políticos que exercem uma determinada influência nesse processo eleitoral. E é o que nós estamos procurando fazer. Olha, eu assumi há menos de um mês a direção regional estadual do Partido dos Trabalhadores. Já andou tomando café? Eu já me reuni com a direção estadual do MDB. Eu já me reuni com a direção estadual do PSD. Sentou na mesa azul? Sentei na mesa azul, lá com os chamados cabeças brancas, né? Só não estava o Flaviano, porque estava se recuperando, né, de uma enfermidade lá em Brasília, mas conversei com ele ao telefone. Como é que foi a conversa com o MDB? Foi ótima, né? Muito amistosa, no sentido... Não estou dizendo que ali já está formada uma aliança, uma coligação, não é isso. Eu fui lá fazer uma visita de cortesia, né? Fui
também responder a um chamamento, uma provocação que eles tinham feito, alguns interlocutores em comum. Nós, será que o Daniel viria aqui? Eu falei, claro que eu vou, com todo prazer, porque PT e MDB aqui no Acre sempre foram adversários. Além do pão com manteiga com Chagas Romão, o que você... Lá tem um cafezinho gostoso e um Nescau quentinho também, muito bom. O que foi discutido? Vamos lá. Olha, falamos dessa possibilidade de formar uma aliança que reproduza, de certa forma, guardadas as devidas proporções, a aliança nacional que se formou em torno do governo do presidente Lula, aqui no Acre. Né? Conversei esse final de semana que passou agora, Itan, com o senador Petecão, né? Conversei naturalmente com os presidentes dos partidos que formam a nossa federação, nossa amiga Shirley Torres, do PV, Eduardo Farias, Márcio Batista, o nosso amigo Edivaldo Magalhães, do PCdoB. Ou seja, eu estou fazendo visitas, né, e conversas e reuniões com todos os dirigentes partidários. Os que eu ainda não visitei pessoalmente, eu já conversei por telefone. César Messias? Né? O César Messias eu conversei com o Genilson. Conversei bastante com o Genilson por telefone e temos, né, já nos reunimos esse ano também pessoalmente e temos conversas entabuladas. Nenhuma dessas conversas, não estou aqui dizendo para você que vai ter uma coligação assim assado, cozido, torrado, que vai ter esse, aquele ou aquele outro partido. Não é isso. Até porque nós do PT, nós estamos nos colocando numa condição de quem foi protagonista por muito tempo da política e liderou uma coligação chamada Frente Popular, mas nós não somos mais os protagonistas, então. Nem somos mais e nem temos condições de ser. Então não adianta nós nos colocarmos nessa condição, porque essa condição nós não temos mais. Agora, entre o protagonista e o figurante, tem um caminho longo, tem uma distância. Então eu digo que a gente pode ser um coadjuvante que tem relevância no processo. E essa relevância se dá, né, no conjunto das forças, né, de esquerda, de centro-esquerda, do nosso legado, de tudo de bom que a gente já conseguiu fazer no nosso governo, mas tendo a compreensão histórica de que nesse momento nós podemos ser liderados, não necessariamente nós temos que liderar. Perfeito. O Lei Araújo, eu ia ler a sua pergunta aqui, Lei, mas você tirou, então vou deixar para o próximo bloco. Aliás, para o próximo bloco também, eu vou lembrar que o professor Hermício Sena escreveu outro dia um artigo no site AC 24 Horas, um artigo que repercutiu aí na crônica política. Eu quero entender um pouco mais qual foi o olhar do presidente do PT do estado do Acre sobre o que disse o sociólogo Hermício Sena. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Gazeta Entrevista.